Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica e nós atuamos no ensino cristão há aproximadamente 15 anos e neste vídeo eu quero passar para você exclusivamente 5 dicas para que a sua aula da EBD seja uma aula dinâmica, seja uma aula que os alunos possam aprender e saírem com o coração transformados com a mensagem do ensino cristão, tá bom? Mas antes disso, quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez, que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe também, deixe seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mais pessoas conhecerão o nosso canal e estudarão conosco a palavra de Deus. Como eu disse, eu vou apresentar para os irmãos, professores iniciantes da EBD, até os veteranos, 5 dicas que ajudarão a melhorar a sua aula da EBD. A primeira dica é: estude a revista antes. João 14, verso 26, vai dizer o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o nosso Consolador. E ele nos ensinará todas as coisas. Através de quê? Através da nossa lembrança, porque ele vos fará lembrar de tudo quanto Jesus Cristo falou. Ou seja, quando Jesus falou isso para os discípulos ouviram Jesus falando, e mediante a pregação do Evangelho, eles lembraram daquilo que o Senhor falou. Escreveram em papiros, escreveram em papel, e hoje nós temos a Bíblia, a qual nos ensina, nos capacita, nos instrui e nos dá um norte com relação à vontade do Senhor. Então essa primeira dica é: prepare a lição pelo menos uma semana antes. A lição é no domingo, já comece a estudar ela segunda-feira. Segunda-feira você lê a lição, parece ser simples, mas você lê a lição, releia novamente, releia, se for possível, a terceira vez, estude, ou seja, se aprofunde na lição, pelo menos na semana que você irá dar aula. Por quê? Porque você fazendo isto, o Espírito Santo, no dia da sua aula, vos fará lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Tá bom? Segunda dica que eu quero deixar para os meus queridos professores que estarão aí iniciando a sua aula, é: prepare o material da aula. É imprescindível você se organizar na preparação do material da aula que você vai dar do domingo. Primeira dica é: você estuda. Segunda dica, você prepara o material. Lucas capítulo 14, verso 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Organização, planejamento, Aqui Jesus está dizendo que uma pessoa, que quando ele vai preparar uma casa, uma torre ou uma construção, ele primeiro senta, planeja, organiza, vê aquilo que ele vai comprar, vê se os recursos financeiros dá para fazer toda a obra, ou seja, tem uma organização antes. E aqui, nesse segundo ponto, também nós precisamos ouvir a orientação de Jesus Cristo na questão da organização da nossa aula. Que materiais são esses que nós precisamos preparar? Materiais como slides, materiais como citações de alguns livros, materiais como os textos bíblicos separados que estão dentro do conteúdo da lição. Se possível, prepare também algumas rápidas dinâmicas que façam comparação do material, daquilo que está sendo estudado, de acordo com a revista, com a dinâmica, fazendo comparação com os objetos ou com aquilo que está sendo estudado, ou seja, prepare todo o material antes, estude a lição e depois prepare o material, organize o material para você levar também para a sala de aula
no domingo ou na sexta ou o dia que a sua escola bíblica funcionar. A terceira dica é: organize o que você preparou. Esta terceira dica está ligada à segunda dica. Por quê? Porque a segunda dica é você vai preparar o material. A terceira dica é você organizar o material. Se for um slide, você já deixa ele preparado no DataShow, no seu computador, no seu PC, né? Ou seja, já monte, se for apresentar com o DataShow, já deixa o DataShow montado pelo menos, né, 20 minutos antes da aula, né? Se for alguma citação ou algum quadro que você vai escrever alguma coisa, né, já prepare o quadro, já deixe escrito alguma coisa, já salve no seu celular ou em algum outro equipamento aquilo que você vai apresentar, né? Organize-se de maneira didática. Por exemplo, você preparou o material, agora você vai colocar em ordem de como você vai apresentar, né? Por exemplo, que momento você vai falar a citação? Em que momento você vai falar o texto bíblico? Em que momento você vai apresentar a imagem, né, no slide? Organize-se. Faz parte também de uma boa preparação para a escola bíblica dominical, para a sua aula da escola bíblica dominical. Quarta dica é: busque mais informações, né? Por exemplo, em algumas lições bíblicas tem palavras que são de difícil interpretação, palavras que às vezes nós não encontramos no nosso vocabulário normal. Então, o que é ser preciso? A gente buscar mais informações, subsídios, como por exemplo, pesquisar dicionários para saber qual é o significado de cada palavra, né, que é colocada ali na lição. Outra informação que nós devemos nos aprofundar também é buscar, né, contexto histórico daquilo que está sendo estudado, como por exemplo, como surgiu os fariseus, como surgiu os samaritanos, né? Como surgiu os essênios, os saduceus, que grupos eram esses, o que eles acreditavam, né? Isto tudo às vezes está descrito na lição das escolas bíblicas dominicais e nós precisamos nos aprofundar no conteúdo, no contexto histórico, para que a nossa aula possa sair da melhor maneira possível e que os alunos possam entender, né, da melhor maneira também possível. Tá bom? E a quinta dica, e esta eu acho a mais importante, com certeza é a mais importante, é: acorde cedo e ore a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que vai dizer o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento. Graça é a unção, é a graça, é o favor imerecido de Deus derramado sobre o homem, né? E conhecimento é aquilo que você fez durante a semana. Você buscou o conhecimento estudando a palavra, estudando a revista, organizando o seu material, né, buscando mais informações, mais subsídios sobre o contexto histórico, né, todo o contexto das Sagradas Escrituras, daquilo que as Sagradas Escrituras falaram. Né, conhecimento você buscou. E agora a graça você vai buscar durante, né, buscando a Deus em oração. Se possível, ore pelos seus alunos durante a semana, todo dia, tire um período de oração, pelo menos 5 a 10 minutos, para orar pela sua classe, pelos seus alunos. E no dia da aula, no domingo, ou na sexta, ou na terça, dependendo do horário que você for aplicar, dar a sua aula da EBD, você acorde ou vá pelo menos 1 hora antes e passe um período de oração, para que o Espírito Santo possa te iluminar, te acrescentar mais alguma coisa na hora, te mostrar mais alguma coisa na hora, que toque o coração dos alunos, porque você tem que crescer na graça, que é o Espírito Santo, a graça de Deus, e conhecimento. As duas coisas têm que andar junto, conforme, né, o conselho do nosso querido irmão, né, apóstolo Pedro, na carta de 2 Pedro, escrevendo para os cristãos da sua época. Crescei na graça e no conhecimento, orando e estudando, buscando a Deus
e buscando o conhecimento da sua palavra, você fazendo isto, cumprindo esses 5 pontos, 5 dicas, eu tenho certeza que a sua aula será mais envolvente, será mais atraente e com certeza os alunos serão transformados pelo poder da palavra de Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Se você gostou, curta, deixe seus comentários, né? Compartilhe também com seus alunos, com seus irmãos daí da sua classe, né? Nos ajude também a alcançar mais vidas, que eu tenho certeza que vai ser bênção para o Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima.